Olá, tudo bem? Kennedy Santana aqui falando e estou aqui para entregar aquela aula gratuita que eu te prometi. Então, nós vamos estar falando com você hoje sobre a questão do medo e como a gente pode desenvolver coragem para aumentar aí o nosso nível, né, de coragem para que a gente venha enfrentar as diversidades, as dificuldades da vida. Eu sei o que você está passando e eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a sair desta vida, dessa posição que você se encontra hoje e vou levar você, assim se você permitir, levar você a alcançar o teu sucesso, as tuas conquistas. Escute só, eu não estou falando isso por causa de informações que eu busquei, não. Eu sei o que eu estou falando. Eu não vou te entregar apenas informações. Não, não é informações. Informações você tem. Eu quero te passar algo que eu conheço, que eu tenho experiência, eu tenho intimidade com esse assunto. Então, eu já tratei de várias pessoas. Hoje, eu sou pastor de uma igreja e a gente está acostumado a tratar com diversas pessoas em diversas áreas da sua vida. E eu quero te ajudar. Eu sei o que eu estou falando, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento nessa área. Para que você venha entender, eu nasci em uma família muito humilde, uma família muito pobre. Eu tenho 5 irmãos e eu sou o mais velho dos meus irmãos, né? E foram tempos ali de infância, de juventude, tempos muito difíceis, né? Ali pouco recurso, pouca comida, a gente não tinha muita roupa, não tinha muito o que vestir, éramos bem necessitados. A verdade era essa, e a gente ali, naquele momento, né, aquela juventude, aquela infância difícil, né? E muitas das vezes a gente morava em lugares que eu tinha os amigos na escola, no lugar onde a gente morava, e os pais já tinham uma condição melhor. Então ali, em meio àquilo ali, muitas das vezes eu chegava no meio daqueles amigos lá, que o pai tinha uma condição melhor, e eu ficava, né, eu fui ao longo do tempo desenvolvendo uma timidez, uma vergonha, eu ficava retraído porque eu via que na casa daqueles amigos meus tinha uma televisão, tinha um som, o pai tinha um carro, enfim, tinha uma vida melhor. E eu vivia ali, aquela vizinhança, e tinha muitos amigos meus, colegas meus, que tinham uma estrutura melhor, e eu me sentia envergonhado, intimidado, eu ficava retraído. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo essas coisas. Então foi criando uma preocupação em mim, né? Uma ociosidade, uma ansiedade. E eu fui desenvolvendo um lado em mim de medo. Né? Eu me tornei uma pessoa tímida, medrosa. Praticamente eu tinha medo de tudo. Por exemplo, eu tinha medo de chegar no meio de pessoas, tinha um grupo de pessoas ali, e eu tinha medo de chegar junto ali daquele grupo de pessoas. Pior ainda era falar com aquelas pessoas, falar em público. Aí isso aí não tinha como eu falar. Eu era muito retraído, muito tímido. Eu temia ficar frente a frente, porque com pessoas, se eu soubesse que uma pessoa tinha uma faculdade, se eu soubesse que uma pessoa tinha um segundo grau, um estudo, tinha um curso técnico, se ele era bem sucedido, então eu ficava diante daquela pessoa, eu não tinha coragem de falar, de desenvolver um diálogo com aquela pessoa, porque eu me sentia, eu tinha esse complexo de inferioridade. Então eu temia, né? Eu passava mal, né? Eu pensava, por exemplo, quando eu ia falar com uma mulher, com uma moça, com uma menina na escola, aquela jovem, eu não tinha como falar. Não tinha, não, eu tinha essa timidez para
falar com uma moça, com uma menina ali na escola, era terrível, não tinha como eu chegar, né? Devido a esse medo, aquele medo que me dominava. Então, muitas das vezes eu evitava sair de casa, eu evitava estar em lugares, né? Por exemplo, lugares mais sofisticados, como um shopping, como um campo de futebol, num evento, numa festa. Então eu evitava de toda forma chegar nesses ambientes. Eu andava de cabeça baixa, enfim. Até para ir para uma praia, eu era complicadíssimo. Então, eu sei o que eu estou falando. Mas, em meio a tudo isso, né, eu tinha algo dentro de mim, eu tinha uma certeza, eu tinha algo dentro de mim que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Eu fui desenvolvendo isso aí. E é isso que eu quero te passar. É esse desenvolvimento pessoal, né? Essa caminhada que eu passei. Eu saí de um ponto A para o ponto B. Então, o propósito dessa aula é para te ajudar. Eu vou estar passando uma série de aulas, onde eu vou estar passando esse conhecimento para você. E eu espero que você aproveite bem esse conhecimento e não fique só no campo mental dos pensamentos. Não, você tem que pegar esse conhecimento e transformar em potencial na tua vida. Como é que você vai fazer isso? É você colocando no teu dia a dia. Coloca no teu dia a dia, vai praticando e você vai ver quando você passa pelo desenvolvimento pessoal, você vai ver que a sua vida ela vai se transformando, você vai passando pelo processo de transformação. É a chamada metanoia, transformação mental. Você vai adquirindo as informações, você vai se aprofundando nas informações, vai sendo trazendo aquele conhecimento agora você vai se aprofundando nele, esse conhecimento vai te levar a ter uma sabedoria para resolver muitas das coisas. E quando você conhece você mesmo, fica mais fácil ainda de você desenvolver, né? Você trabalhar, chegar em diversas áreas da tua vida e você ter um bom desempenho ali. Então, aproveite, né, essa aula. Eu vou estar abordando hoje, nessa primeira aula de uma série de aulas, então nós vamos estar abordando hoje o que é esse medo, né? O medo nada mais é de que uma emoção, ou seja, o medo é uma emoção. Só que essa emoção, ela vai causar vários sentimentos, né? Vai haver diversos sentimentos, né, que vai surgir em você devido a essa ação. É uma ação e reação, né? Qual é a diferença de emoção para sentimento? Emoção é algo que vem de fora para dentro. E sentimento é algo que vem de dentro para fora. Então, hoje, nós vivemos em uma sociedade cada vez mais medrosa. O medo, ele tem tomado de conta da vida das pessoas. E isso tem levado muitas pessoas a desenvolver uma série de problemas em suas vidas. Então, eu vou te falar aqui, tá aqui esse material. Veja que o medo, né, exagerado, porque é importante que você entenda que o medo, você não tem como ter uma ausência do medo, ficar sem ter medo, não, porque isso já está dentro de nós, está dentro de nós esse medo. O que não pode acontecer é este medo, ele vir a dominar a tua vida. E veja que
o medo, ele não é que ele vai dominar você da noite para o dia, não. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? Devido a tanto processo social, o meio que eu vivia, as dificuldades, eu fui criando esses obstáculos, né? Esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos, isso estava dentro de mim. Então, veja que isso aí, quando você tem o medo, essa emoção, né? Aquele impacto de algo que veio na tua vida e você teve aquele susto, aquele medo, isso é normal. O que não é normal é esse medo te dominar. Mas vamos lá, a consequência do medo. Veja que quando uma pessoa ela começa a, a desenvolver esse medo cada vez mais, né? Se ela não enfrentar, se ela não passar por um processo de desenvolvimento para ela aumentar o seu nível de coragem em cima desses medos, o que é que vai acontecer? Esse medo ele vai se tornar um medo exagerado. Ela vai começar a desenvolver uma série de coisas. Então você vê aqui, eu fiz aqui um círculo, por exemplo. Primeiro, você se deixa levar pelo medo, você começa a ser dominado pelo medo, isso aí se torna assim um medo, né, que já fugiu da normalidade, um medo exagerado. Então, a partir do momento que você se torna uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem um medo exagerado, você começa agora a pensar muitas coisas más, né? Você começa a pensar que se você sair daqui para ali, vai acontecer um acidente com você, alguém pode te matar, alguém pode te ferir. Então, são uma série de situações que começa a gerar, né, nos teus pensamentos. Primeiro vem o medo exagerado, os teus pensamentos agora você começa a estar pensando muita coisa ruim, né? E isso vai trazer para você um descontrole emocional. Você vai começar a ter esse descontrole emocional. Você vai perder o equilíbrio, você perde a convicção, você perde a fé, a certeza das coisas, começa a entrar a dúvida, né? E esse sentimento, né, vai começar a gerar em você um nervosismo, uma ociosidade, uma angústia, até o ponto de chegar a uma ansiedade, uma depressão. Então veja que, a partir do momento que você começa a desenvolver isso aqui, é um ciclo, os pensamentos, a perda do controle emocional, depois você começa a ter as reações, né, a ansiedade, a angústia, a depressão, e isso aí vai atingir você, né, na tua vida, no teu dia a dia. Você vai, do nada você vai estar ali, né, discutindo com uma pessoa, você está com a cabeça quente, você está nervoso, por qualquer coisa você quer brigar, né? Você começa uma série de situações. Veja que tudo partiu desse medo exagerado. Então isso vai se tornando uma bola de neve. Então quando você é casado, por exemplo, isso vai refletir no quê? No teu casamento. Não só no teu casamento com a tua esposa, vai ter o teu relacionamento com teus filhos, com a tua vizinhança, o relacionamento com outras pessoas. Isso vai se tornar algo mais difícil, o teu relacionamento com pessoas. Porque você vai estar uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, depressiva, ansiosa, né, desequilibrada. Então, a partir desse momento, veja que quando isso começa a entrar na tua casa, na tua família, quando isso começa a atingir o teu casamento, e você sente ali a perda, você começa a ter esse sentimento de perda. Você começa a sentir que a sua mulher, ela quer te
te deixar, abandonar a casa, que os teus filhos, eles não olham mais para você como antes. Então começa a sair, vai piorando a situação, vem esse sentimento de perda, né? E você começa aumentando mais e mais o medo, a ansiedade, né? Aquela opressão, até que tudo isso vai se tornar num desespero, né? Numa fobia, né? E isso aí você vai começar a sentir o quê? A perca de ânimo, a perca da concentração, a vontade de viver. Então veja que é um ciclo. Isso aí vai se tornar lá na frente o quê? Em doenças psíquicas, até que você vai se tornar uma pessoa morta, uma pessoa, né, com transtorno psicológico. Aí começa a desenvolver doenças como a síndrome do pânico. Então veja como é importante que você venha desenvolver, né, aumentar o teu nível de coragem. Para quê? Para que você venha enfrentar essas adversidades da vida. Então é importantíssimo. O nosso cérebro, ele tem duas amígdalas. É como se fosse dois carocinhos de um lado e do outro, duas membranas de um lado e do outro, né, do nosso cérebro. E quando a gente passa por uma situação de perigo, de medo, essa parte do nosso cérebro ela é ativada automaticamente e é liberado um monte de substâncias químicas. E nesse momento que vai existir o quê? Uma comunicação do teu cérebro. Quando é ativada essas amígdalas, ela começa a liberar um monte de substância química e vai haver uma comunicação do teu cérebro com o teu corpo. É aí que você vai começar a sentir as reações corporais. Veja como você tem que tratar desse medo. Veja como você tem que tratar desse medo. Por quê? Você vai, por exemplo, você vai começar, o teu coração vai ter um momento que você vai passar por esse medo, por algum medo, então o teu coração vai acelerar, né? Você, de tanto nervosismo, você vai ter uma dor de barriga, uma diarreia, a tua boca, ela vai secar, a tua voz, ela chega até não sair. Quando sai, ela sai trêmula, né? Você vai estar com os nervos abalados, você vai estar ali, vai suar frio, né? A sua vontade é de sair, de fugir daquele lugar, mas, por incrível que pareça, tudo isso aqui é normal. A partir do momento que você aprende a dominar esses medos. Você já está numa reunião, tem ali 40, 50, 60 pessoas, 100 pessoas, não sei, e você tem que falar algo para aquele povo. Então, antes de você chegar lá naquele púlpito, pegar aquele microfone, você vai olhar para aquela multidão, vai passar uma série de coisas na tua mente. Então, teu coração vai acelerar, tu vai ficar pensando que tu pode errar, que tu pode falar de errado. Então, tu vai passar pelo processo, vai dar uma dor, uma desinteria, uma dor de barriga em você, vai dar um nervosismo, né? Você vai esquecer daquilo que você ia falar, seu coração acelera. Então, veja que são reações. A partir do momento que tem uma ação, uma emoção de medo, então essas amígdalas que tem no nosso cérebro, ela libera essas substâncias químicas e automaticamente o teu corpo ele vai sentir essas reações. Então, como eu estava falando, nós vivemos em uma sociedade cada vez mais com medo, medrosa. E temos várias razões para que a gente venha
ser pessoas assim, que a gente vive numa sociedade medrosa, então nós vamos cada vez mais é, ter, né, e também desenvolver doenças através de quê? Desse medo, porque a gente tem razões para que a sociedade venha cada vez mais ser uma sociedade medrosa. Por exemplo, o caso da violência, em todas as áreas da sociedade, no nosso dia a dia, né, a gente vai ver essa violência desenfreada, né, e essa violência, a gente fica até com medo de sair de casa por causa da violência. Então veja que esse sistema de sociedade e de mundo que nós estamos vivendo hoje está levando o povo a cada vez mais ser uma sociedade medrosa, uma sociedade ansiosa e uma sociedade doente, né? Doentio. As incertezas do amanhã, do futuro, a gente não sabe, a gente passou por uma pandemia agora há pouco, então a gente não sabe se essa pandemia vai voltar, a gente não tem essa certeza do amanhã, né? Então, outra coisa, a gente vive praticamente lutando para sobreviver. Cada dia mais as coisas se tornando mais difíceis, né, mais caras. Então, a gente praticamente vai sobrevivendo. A gente está vendo guerra, fome, né, terremotos, doença, né, e o medo, ele vai surgir. A sociedade está se tornando uma sociedade medrosa. E em meio a isso tem as fobias, né? As fobias que nós vamos, depois lá na frente, nós vamos estudar sobre isso aí. As fobias, né? De medos de coisas, de objetos. Então, lá na frente, na outra aula, a gente vai estar estudando sobre isso. Então, tudo isso está levando as pessoas a ser cada vez mais medrosas, né? Temorosas, pessoas afobadas, pessoas marcadas pelo medo. Mas, como a gente está falando do medo, eu quero que você entenda o seguinte: existe o medo no campo racional e o medo no campo irracional. E eu quero explicar isso aqui a você. Por exemplo, você tem medo de andar em lugares esquisitos, à noite, por exemplo. Isso vai te levar a ter o quê? Uma prudência. Então, de uma certa forma, esse medo, ele está te ajudando. Ele está te ajudando. Você já pensou? Uma pessoa que não tivesse medo de nada? Como é que seria a vida dele? Ele ia pular de um prédio e, né, ia morrer, porque ele não tem medo de nada. Então não é assim. Então esse medo que você tem de andar em lugares escuros, lugares esquisitos, isso vai te levar a ser uma pessoa prudente e vai evitar o quê? A você passar por um assalto, por exemplo. Né? Então veja que o medo de dirigir em alta velocidade, isso vai fazer o quê? Livrar você de quê? De um acidente. Você tem medo de andar com um veículo em alta velocidade, então isso aí vai ser bom para você, porque você vai ter prudência e você vai te evitar lá na frente de você ter um acidente sério com o teu veículo. Outra coisa, o medo de ficar doente vai nos levar ao quê? A cada dia mais a gente se cuidar da nossa saúde. Né? Então tem diversas coisas, né? Na hora do medo você vai pensar, agir melhor, analisar as coisas, né? E você vai desenvolver uma melhor estratégia para passar pelaquela situação. Então veja que nesse sentido o medo não é ruim, é um medo positivo, um medo racional, né?
está dentro da normalidade, da racionalidade, está tudo normal. Você vai ter medo sim, todos nós temos medo. Então, a partir do momento que esse medo ele começa a ser exagerado, esse medo ele começa a passar dos limites, ele começa agora a entrar num campo irracional. É isso mesmo. Então vamos lá. Quando o medo se desenvolve e se torna uma fobia, o medo exagerado começa a gerar o quê? Desespero, angústia, ansiedade e alcançar aí as doenças psíquicas. Então, por exemplo, a pessoa fica, veja uma reação que quando você tem um medo exagerado, um medo, um desespero, isso vai levar você a paralisar, ficar parado. Você não tem reação. O medo, ele te dominou, ele tomou conta da tua vida. E neste momento que surgem as diversas reações, né? Como eu falei aqui, em teu corpo. Então veja que é uma série de coisas que o medo ele vem quando você não tem conhecimento deste medo, ele com certeza ele vai levar você para situações dificílimas, né? Veja só, o medo em si não é ruim para a nossa vida. Hoje você já pensou se uma pessoa não tivesse medo de nada? Ela pularia desse prédio, né, em um lugar alto, por quê? Porque ela não tinha medo. Então, o medo é normal e necessário para a nossa sobrevivência. Nós temos essas reações instintivas de ter medo de algo, e isso vem dos nossos antepassados. E por causa desse medo, a nossa espécie sobreviveu. Então né, nós já desenvolvemos isso, já carregamos esse medo, já temos esse medo em nós. Então, tudo isso já carregamos nos nossos antepassados. Viviam lá nas cavernas, né, e eles tinham que sobreviver, caçar animais selvagens, dormir nas cavernas. Então eles têm medo, sim, está enraizado esse medo em nós. Mas veja que existe o medo racional, é aquele medo positivo, aonde vai nos proteger. O medo, ele nos protege. Dá licença aí, tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Esse medo, ele de uma certa forma, ele no campo racional, ele vai te proteger, né? Ele vai te proteger. Então todos nós temos medo e vivemos com esse medo no nosso dia a dia. Isso é normal. O que não é normal é esse medo, ele dominar você, ele passar para o campo, né, da irracionalidade. É o medo racional e o medo irracional. O problema não é o medo, mas o excesso deste medo, o exagero, porque o exagero vai levar você a ser uma pessoa dominada por esse medo. Você perde o controle de sua vida para o sentimento de medo. Então veja que a partir do momento que esse medo ele começa a dominar você, você vai perder o controle da sua vida para esse sentimento chamado medo. Existe hoje muitas pessoas assim. Existem muitas pessoas assim. Então, você vai se tornar uma pessoa desesperada, né? Com aquela fobia, com aquele medo excessivo, uma pessoa ansiosa, uma pessoa angustiada, né? Você pode vir desenvolver uma doença chamada síndrome do pânico,
a pessoa não tem vontade de viver, a pessoa quer ficar dentro de casa, tem falta de disposição, né? Ele tem medo até de sair na rua, tem medo de sair numa padaria, tem medo de chegar ali no ambiente público, né? Então, isso vai levar você a um fracasso, a um fracasso. E você vai começar a ter esse complexo de inferioridade e, com certeza, você vai se tornar uma pessoa doente. Você precisa entender isso que eu estou falando aqui. Essa aula é importantíssima para você. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Entenda que essa aula, eu estou falando com você para que você venha entender o que é esse sentimento de medo e o que ele tem causado na tua vida. Venha entender isso através dessa aula. Veja que temos que entender uma verdade. Todos nós estamos a caminho, meu querido, de um encontro marcado, agendado, todos nós. Não tem para onde ir. Uma hora ou outra nós vamos nos deparar com uma coisa chamada morte. Então, está na hora de você tomar uma decisão. É hoje. Você vive hoje. Você não sabe do teu dia de amanhã. Uma hora ou outra nós vamos sair daqui dessa terra de vivente. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar. Temos que trabalhar. Temos que conquistar. Temos que alcançar o sucesso. Ser vitorioso nessa terra. Então, o que é que está atrapalhando você? O que está impedindo você é esse medo que tem dominado a tua vida. E veja que você sentir medo não é uma opção, você não tem opção, você vai sentir medo. Você vai sentir esse medo. Você não tem opção, você não pode decidir, não, porque você vai passar por esses momentos, você não tem como evitar. Você não tem como evitar, meu filho. Você não tem como evitar de passar por momentos de medo, de dificuldade. Não, é a vida. No mundo tereis aflições. Mas há uma diferença de você sentir medo, né? Ter esse sentimento de medo, que isso aí você não tem opção, você vai ter que sentir. Você vai ter que sentir esse medo, mas se tornar, né, uma pessoa medrosa, isso daí já é, né, uma opção, é uma questão de decisão. Sentir medo não é opção sua, você vai sentir de toda forma. Agora, você ser uma pessoa dominada por esse medo, não, isso aí não. Agora você já tem uma opção. Você pode decidir se você quer ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa corajosa para enfrentar as diversidades da vida, ou se você quer ficar paralisado, parado. Está na hora de reagir. Está na hora de reagir. Eu estou passando aqui para você conhecimento, experiência. Eu fui dessa forma. Eu fui assim com você. Medroso. Diversas áreas da minha vida eu tinha medo. Mas eu desenvolvi esse nível maior de coragem. Não é que eu não tenha medo, eu tenho medo. Mas eu aprendi a controlar esses medos e retomar o controle da minha vida. Então, esse sentimento de medo, ele não pode dominar a tua vida e a tua história. Está na hora de você reagir e aumentar o teu nível de coragem. Aprenda esse medo racional
é normal. Mas quando parte para o campo irracional, começa a perder-se o controle, começa a se perder a razão, começa a se perder a direção, começa a aparecer o desespero, as dúvidas, as preocupações, as ansiedades. E isso vai tomando conta de você, você perde o equilíbrio emocional. Leva isso para dentro da tua família, para os teus relacionamentos na escola, no trabalho. Então isso aí vai causar uma série de situações na tua vida. Tá? O casamento vai acabar, os teus amigos vão se afastar de você, você vai se tornar uma pessoa antissocial. Então veja como é importante você entender essa questão do medo. Meus queridos, que aula abençoada. Essa foi a primeira aula de uma série de aulas que eu vou estar passando para você. Por isso que é importante você deixar seu e-mail, tudo certinho, né? Teu número de telefone, teu WhatsApp, porque eu vou estar passando para você, né? A próxima aula nós vamos estar abordando aí outros, outros assuntos, né? E nós vamos ter uma série de aulas aí falando sobre essa questão do medo e como você também você vai desenvolver coragem, aumentando o teu nível aí de coragem para que você venha saber controlar esses medos e não se deixar controlar por eles. Então, essa aula foi uma aula gratuita. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Nós fazemos isso aqui com todo o amor, com toda a simplicidade. E eu quero que esse conhecimento, essas experiências que eu tive na minha vida, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Né? Hoje eu sou um pastor, presidente de várias igrejas, e eu me comunico com as pessoas, eu resolvo situações. Então, eu não sou mais aquela pessoa de antes. Então, esse caminho que eu passei, eu quero ensinar você esse caminho para que você venha a ser uma pessoa vitoriosa. Sair dessa zona aí que você está, né? Essa zona de conforto, essa situação, e eu quero te tirar dessa vida que você está e te colocar numa posição, né? Que você vai chegar a ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa de sucesso. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula. Fica ligado aí. Eu vou estar passando para você aí a próxima aula, com certeza. Deus abençoe a tua vida. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Foi muito bom estar com você nessa aula. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E essa aqui é só a primeira aula. É a primeira aula, você não sabe a segunda aula, né? Vai ter muito mais informação para você. Com certeza, não perca a próxima aula. Deus abençoe. Obrigado a você que se inscreveu e está participando aí conosco dessas aulas. Desenvolvendo coragem. Mentoria Desenvolvendo Coragem, trazendo aulas gratuitas para você. Fica na paz, Deus abençoe.